Foram meses tentando encontrar justificativas lógicas para o silêncio, para as respostas frias e para os cancelamentos de última hora. A sua mente inventava histórias confortáveis. Ele deve estar sobrecarregado no trabalho. Ela está passando por um momento emocional difícil. É apenas o jeito dele de demonstrar afeto. Você agia como o advogado defensor de quem constantemente te desrespeitava, transformando a negligência alheia em uma virtude que exigia a sua paciência infinita. Porém, no instante em que você cansou de mentir para si mesmo e decidiu parar de criar desculpas, a névoa da ilusão se desfez e a realidade caiu com a força de um impacto frontal. Quem quer estar presente, encontra um caminho. Quem não quer, inventa uma justificativa. Porque nós nos forçamos a construir desculpas elaboradas para proteger a imagem de pessoas que nos tratam com indiferença. O que acontece no inconsciente de um indivíduo quando ele finalmente para de ser cúmplice do próprio auto-engano e decide encarar a verdade dos fatos? A resposta para essa virada de consciência reside na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. A racionalização é o mecanismo de defesa pelo qual o ego cria justificativas intelectuais aceitáveis para esconder uma dor insuportável. Quando você para de justificar a ausência alheia, você desativa a anestesia da psique. A fantasia ruiu, mas no lugar do auto-engano nasce a sua soberania silenciosa. Uma autoridade interior que impede que qualquer ilusão volte a guiar o seu destino. Acompanhe este estudo até o final. Compreender o mecanismo oculto por trás do fim das justificativas vai libertar você do papel de cúmplice do desrespeito alheio, curar a cegueira emocional e devolver a você o leme da sua própria existência. Para compreender por que é tão doloroso parar de justificar a ausência do outro, precisamos examinar o conceito de racionalização na psicologia analítica de Carl Jung. A racionalização é um mecanismo de defesa pelo qual o ego constrói explicações lógicas e aparentemente nobres para ocultar uma realidade que causaria um sofrimento insuportável à consciência. Enquanto você estava com medo da rejeição e com a autoestima fragilizada, encarar o fato de que a outra pessoa simplesmente não se importava com você era uma pílula amarga demais para engolir. Aceitar a indiferença do outro significava admitir o fim da fantasia, encarar o luto da perda e reconhecer que os seus investimentos afetivos foram entregues a quem não sabia valorizá-los. Para proteger o seu ego dessa dor devastadora, a sua mente passou a atuar como uma fábrica de desculpas. Você passou a justificar o atraso nas mensagens, o olhar distante, a falta de cuidado e os sumiços repentinos. Você transformou a frieza do outro em problemas de rotina e o desrespeito em estresse temporário. Para o inconsciente da pessoa que te negligenciava, essa sua disposição em inventar desculpas era o cenário perfeito. O manipulador não precisava sequer se dar ao trabalho de criar justificativas elaboradas, pois sabia que a sua própria necessidade de manter a ilusão faria todo o trabalho de passar pano sobre os erros dele. Você se tornou, sem perceber, o cúmplice ativo da sua própria desvalorização. O outro percebia que poderia te entregar migalhas e tratamento frio, pois a sua mente racionalizadora cuidaria de transformar essas migalhas em razões para continuar esperando. No entanto, esse anestésico psíquico possui um custo alto demais para a saúde da alma. A energia gasta para sustentar uma mentira bonita corrói a sua vitalidade e destrói o seu canal de autorrespeito. A fabricação de desculpas mascara a aridez do vínculo e impede a tomada de consciência. Ao proteger a imagem do outro, você sacrificava a sua integridade emocional para sustentar um relacionamento que existia apenas na sua imaginação. A queda das justificativas marca a libertação da psique. Quando você aceita encarar a realidade dos fatos sem maquiagem, a dor da verdade atua como um divisor de águas que restaura a sua dignidade. A manutenção dessa cegueira voluntária exige um esforço psíquico contínuo e exaustivo. Você tentava convencer o seu coração de que o desinteresse era apenas uma fase, enquanto o seu inconsciente registrava o peso do desamparo.
Ao desativar os filtros da ilusão, você recupera a lucidez necessária para separar as intenções reais das meras conveniências. O fim do auto-engano é o início da sua restauração. O rompimento do véu da racionalização permite a reconstrução do seu discernimento. Você descobre que a paz verdadeira só floresce no solo limpo da honestidade consigo mesmo. A recusa em permanecer anestesiado restaura a sua autonomia psíquica. Você compreende que a coragem de enxergar os fatos é a única chave capaz de libertar o seu futuro. A superação das desculpas confortadoras é o passo definitivo para o amadurecimento emocional. Ao libertar-se da necessidade de justificar o outro, você estabelece a verdade como pilar da sua jornada. Para visualizar com clareza como a cessação das justificativas transforma o destino de uma pessoa, considere a história de Vanessa. Durante quase 2 anos, Vanessa viveu um vínculo onde ela era a única a se esforçar para manter o contato. Sempre que ela propunha um encontro ou pedia um momento de conversa sincera, o parceiro respondia com evasivas, alegando cansaço excessivo, prazos no trabalho ou problemas familiares. Vanessa passou meses justificando aquela conduta para os seus amigos e para si mesma. Quando o parceiro passava um final de semana inteiro sem enviar uma única mensagem, Vanessa repetia mentalmente: "Ele está sob muita pressão. Preciso ser compreensiva e dar espaço." Ela se orgulhava de sua suposta maturidade e paciência. Contudo, em um domingo à tarde, enquanto olhava para a tela do telefone em silêncio por horas seguidas, uma clareza cristalina atravessou a mente de Vanessa. Ela viu uma publicação de amigos em comum onde o parceiro aparecia sorridente, animado e plenamente disponível em uma festa. Naquele segundo, a névoa da racionalização se desfez. Vanessa percebeu que ele nunca estivera ocupado demais. Ele estava apenas ocupado demais para ela. O tempo e a energia existiam, mas eram direcionados para onde havia interesse real. Vanessa não enviou uma mensagem de cobrança, não fez drama e não pediu explicações. Ela apenas apagou o número dele, recolheu os seus sentimentos e decidiu que nunca mais inventaria uma única desculpa para o desinteresse alheio. Quando ele apareceu 4 dias depois, com uma justificativa esfarrapada, Vanessa respondeu com uma polidez gélida: "Não precisa se justificar. Eu já entendi a realidade." E encerrou o ciclo definitivamente. A história de Vanessa demonstra a força da clareza. Quando você para de criar desculpas para quem te negligencia, a realidade se revela como ela é, e você recupera a força para fechar portas estéreis. A atitude de Vanessa evitou que ela permanecesse aprisionada em um ciclo infinito de humilhações silenciosas. A sua recusa em aceitar desculpas esfarrapadas restaurou a sua autoridade e elevou o seu valor moral. Vanessa compreendeu que o tempo é a moeda mais valiosa de uma relação. Quem realmente se importa encontra espaço na agenda. Quem desvaloriza a sua presença encontra sempre uma justificativa conveniente. A firmeza de Vanessa representa o despertar de milhares de almas que cansaram de aceitar migalhas. Ao escolher a verdade em vez da fantasia confortadora, ela assumiu o controle absoluto do seu próprio destino. A decisão de Vanessa encerrou o teatro das desculpas esfarrapadas. Ao recusar-se a participar da narrativa manipuladora do parceiro, ela preservou a sua honra e established um novo padrão de conduta. O exemplo de Vanessa ilustra que a maior declaração de amor próprio não exige escândalo. A retirada elegante e silenciosa é a prova definitiva de uma mente que se tornou soberana. A coragem de encerrar o ciclo libertou Vanessa para focar a sua energia na própria evolução. A sua determinação inspirou aqueles ao seu redor e consolidou a sua caminhada soberana. A história de Vanessa atua como um espelho para a sua própria jornada. A decisão de parar de justificar o desinteresse é o divisor de águas que devolve a sua dignidade. O que acontece no seu universo emocional no momento em que você decide parar de justificar a ausência do outro? O primeiro impacto do fim da anestesia é um choque de realidade que pode parecer doloroso no início. Encarar os fatos sem os filtros da ilusão exige a coragem de ver a pessoa como ela realmente é.
e não como você gostaria que ela fosse. Você percebe que a pessoa que você amava era apenas uma projeção idealizada do seu próprio desejo de pertencer. O ser humano real que estava diante de você era frio, egocêntrico e incapaz de oferecer reciprocidade. Entretanto, após a dor inicial da desilusão, um sentimento indescritível de alívio e leveza toma conta do seu peito. Toda aquela voltagem de ansiedade que você gastava tentando interpretar sinais confusos, justificando atrasos e buscando entender o silêncio alheio, desaparece instantaneamente. A sua mente para de girar em falso ao redor de alguém que não te prioriza. Você recupera o domínio do seu tempo, a clareza do seu raciocínio e a energia vital que estava sendo desperdiçada na manutenção de um castelo de cartas. Parar de justificar a ausência alheia é o ato fundador do amadurecimento psíquico. Você descobre que a verdade, por mais dura que seja no primeiro momento, é a única estrutura capaz de libertar o seu espírito e permitir que você construa algo real na sua vida. Ao recusar o alimento das falsas esperanças, você devolve a responsabilidade das atitudes do outro para ele mesmo, libertando a sua consciência para habitar o presente com dignidade. O fim da anestesia psíquica restaura a sua visão crítica sobre os relacionamentos. Você aprende a julgar as intenções do outro pelas atitudes concretas e não pelas promessas vazias que o ego inventa. A aceitação dos fatos elimina o desgaste das expectativas não correspondidas. Ao alinhar a sua percepção com a realidade, você constrói uma base inabalável para a sua estabilidade emocional. O alívio de não mais precisar justificar o desinteresse alheio renova as suas forças. A sua psique liberta-se da servidão voluntária e reconecta-se com a busca de metas legítimas e prósperas. A coragem de encarar a verdade sem atalhos é a marca dos indivíduos que alcançaram a maturidade emocional. Você descobre que a desilusão nada mais é do que o fim de uma ilusão que te aprisionava. A paz que emerge da aceitação dos fatos supera qualquer conforto momentâneo oferecido pelas mentiras agradáveis. Você aprende a habitar a realidade com firmeza e autonomia. A restauração da sua clareza devolve o leme da sua vida às suas próprias mãos. O confronto direto com a realidade elimina a vulnerabilidade às manipulações do passado. A visão desapegada da realidade consolida a sua maturidade. Ao deixar de exigir do outro o que ele não possui para entregar, você liberta a sua energia para vivenciar trocas autênticas. O enfrentamento lúcido dos fatos pacifica o seu mundo interior. A verdade atua como um alicerce firme sobre o qual você edifica a sua nova fase de vida. Quando você para de inventar desculpas para a ausência do outro e assume uma postura de soberania silenciosa, uma virada sistêmica ocorre na psique do manipulador. Como o outro se acostumara com a sua cumplicidade e com a sua capacidade infinita de perdoar o desrespeito, ele contava com a sua racionalização como um recurso permanente. O manipulador sabia que poderia sumir por dias e retornar com qualquer justificativa esfarrapada, pois a sua necessidade de manter o vínculo te faria aceitar a explicação sem questionar. No entanto, no momento em que ele tenta reaparecer usando as velhas desculpas e se depara com um limite calmo, inabalável e educado, o mundo dele desmorona. A ausência da sua validação habitual atua como uma fenda na vaidade do outro. A pessoa percebe que o feitiço do auto-engano foi quebrado. Ela descobre que você não é mais a pessoa ingênua e manipulável do passado e que as palavras vazias dela não possuem mais o poder de te anestesiar. O choque no inconsciente do manipulador é profundo porque revela a ele a sua própria insignificância na sua nova fase de vida. O outro compreende que a sua paciência não era ingenuidade, mas sim uma doação generosa, que foi encerrada no instante em que você decidiu se respeitar. A perda da sua cumplicidade força o manipulador a encarar a própria inconsistência. Ele descobre que não tem mais como te enganar, e a certeza de que perdeu o acesso à sua energia gera um vazio insuportável no peito do arrogante. A quebra da cumplicidade atinge em cheio o narcisismo do manipulador. Ele percebe que a sua tolerância
era o único pilar que sustentava o papel de dominador que ele encenava. O silêncio límpido da sua decisão impede qualquer tentativa de reversão manipuladora. O outro é obrigado a aceitar o fato de que a sua inteligência emocional despertou de forma definitiva. A derrocada da narrativa de controle expõe a pequenez do ego alheio. O manipulador descobre que a sua presença era um presente imerecido que a sua sabedoria decidiu recolher. O pânico do manipulador reflete a perda do seu território de influência. A sua postura firme e serena atua como um julgamento silencioso contra o desrespeito sofrido. A desintegração das defesas do ego alheio é o resultado natural da sua soberania. O manipulador descobre que não é possível controlar quem aprendeu a valorizar a própria dignidade. Capítulo 5. Sincronicidade e o fim do papel de cúmplice. Na psicologia analítica de Carl Jung, a sincronicidade revela que quando nós alteramos uma postura interna de consciência, os eventos e as dinâmicas do mundo externo se reorganizam em ressonância com essa nova verdade. Enquanto você atuava como cúmplice da sua própria desvalorização, você atraía situações de negligência recorrente. Porém, quando você extingue o papel de cúmplice e decide olhar a realidade de frente, os véus que cobriam os fatos caem com rapidez impressionante. É muito comum que logo após essa tomada de posição interna, eventos sincrônicos aconteçam para confirmar a sua escolha. Você descobre verdades que estavam ocultas, percebe atitudes do outro que confirmam o desinteresse dele ou vivencia situações que deixam indiscutível a necessidade do seu afastamento. O universo e o seu inconsciente trabalham em sinergia para te respaldar na sua decisão. A sincronicidade atua como um escudo que impede que você caia em recaídas de nostalgia ou em novas tentativas de racionalização. A pessoa do seu passado percebe essa mudança no campo psíquico. Ela sente que o seu espírito não está mais preso às teias da dúvida e que a sua decisão de seguir em frente é sólida e definitiva. O fim do papel de cúmplice é a conquista da lucidez. Você deixa de viver sob a névoa das expectativas infantis e passa a caminhar sobre o solo firme dos fatos reais. A sincronicidade organiza os acontecimentos para ratificar o seu despertar. A cada nova confirmação da realidade, a sua convicção fortalece-se e o passado perde o seu poder de atração. O encerramento do papel de vítima cúmplice liberta o seu campo relacional. Você deixa de ser um receptáculo de contradições alheias e assume a liderança soberana dos seus passos. A clareza conquistada atua como um farol no mar da sua existência. Nenhuma ilusão de superfície consegue desviar a sua mente da rota do autorrespeito e da autonomia. A harmonia entre a sua decisão interna e a realidade externa traz a confirmação do seu progresso. O seu ambiente limpa-se de ruídos e ambiguidades nocivas. A sincronicidade atesta a elevação do seu nível de consciência. Ao recusar cumplicidade com o desrespeito, você atrai cenários de ordem, dignidade e clareza. A coerência entre a sua postura e o seu ambiente dissolve os laços tóxicos do passado. A verdade firma-se como o único parâmetro para suas novas escolhas. A confirmação dos fatos pelo movimento do mundo físico valida a sua autoridade. O seu ambiente limpa-se naturalmente de presenças que não agregam valor e verdade à sua jornada. Capítulo 6. A construção da soberania silenciosa e a dignidade. Saber que a realidade caiu e que o outro perdeu o poder sobre você é uma etapa libertadora, mas a psicologia de Carl Jung nos conduz a um patamar ainda mais elevado. A construção da soberania silenciosa e a dignidade do olhar adulto. A soberania silenciosa nasce no instante em que você assume a responsabilidade absoluta pelas suas escolhas e recusa qualquer narrativa de vitimização. Você não culpa o outro por ter sido frio. Você se responsabiliza por ter permanecido onde não havia calor. Ao assumir essa postura adulta, você limpa o seu coração de mágoas e ressentimentos estéreis. Você compreende que a outra pessoa ofereceu apenas o que possuía em seu repertório limitado de maturidade e que cabia a você a tarefa de se retirar
quando o ambiente se tornou tóxico. Essa maturidade concede a você uma autoridade inviolável. Você passa a olhar para a sua própria história com orgulho e compaixão, reconhecendo que cada cicatriz do passado serviu para te ensinar a estabelecer limites firmes e inegociáveis. A soberania silenciosa não precisa de palco, não precisa de indiretas e não exige explicações para o mundo. Ela é vivida na paz do seu olhar, na firmeza das suas escolhas cotidianas e na serenidade do seu espírito. Você se torna o único governante do seu destino, consciente de que a sua luz é preciosa e de que o seu tempo é um recurso que deve ser investido apenas naquilo que edifica a sua trajetória. A atitude do olhar adulto pacifica as angústias do passado. Ao assumir o leme da sua própria história, você transforma a dor da desilusão em sabedoria acumulada. A soberania silenciosa preserva a sua integridade contra as perturbações externas. O seu valor torna-se uma verdade interna que não depende do reconhecimento ou da aprovação de terceiros. A dignidade conquistada reflete-se em todas as esferas da sua vida. Você caminha com a firmeza de quem aprendeu a honrar os próprios princípios, sem recuar diante de ilusões. A maturidade do seu espírito imuniza o seu coração contra falsas promessas. Você aprende a habitar o seu centro moral com serenidade e equilíbrio inabalável. Ser soberano da própria existência é conquistar a paz que nada no mundo exterior pode perturbar. A sua felicidade firma-se na sua integridade. A consolidação da sua autonomia espiritual encerra a dependência da aprovação externa. A sua presença irradia a serenidade de quem aprendeu a governar a própria vida com nobreza. O resgate da sua autoridade interior firma-se como o maior legado do seu despertar. Você caminha consciente de que a sua paz é uma conquista inegociável. Como consequência da conquista da sua soberania e do fim do auto-engano, o universo opera a reorganização do destino na sua vida. A realidade externa sempre se molda à frequência da sua mente inconsciente. Enquanto você aceitava justificativas esfarrapadas e se submetia a migalhas, você atraía pessoas que confirmavam a sua baixa estima. No entanto, a partir do momento em que você estabelece a verdade como o único critério aceitável para o seu convívio, a sua órbita relacional é purificada de forma automática. Os indivíduos superficiais e manipuladores se afastam naturalmente da sua vida, pois percebem que você não aceita mais jogos e nem justificativas vazias. Em contrapartida, novos caminhos se abrem. Você passa a atrair pessoas maduras, amigos leais e parceiros de vida que possuem a mesma transparência e integridade que você exige de si mesmo. E a pessoa do seu passado? Ela guardará na memória o registro inesquecível do dia em que você parou de criar desculpas para a ausência dela, compreendendo que o seu silêncio soberano foi a resposta definitiva para quem negligenciou a sua presença. Chegamos ao fechamento da nossa reflexão de hoje no canal As Leis Invisíveis. Se este estudo trouxe clareza, força e alívio para a sua alma, guarde esta verdade no seu coração. Nunca mais invente desculpas para o desinteresse de ninguém. Quem deseja estar na sua vida, encontra meios. Quem não deseja, inventa justificativas. Trate a sua vida com honra, invista nos seus sonhos, cuide do seu corpo e da sua mente e construa uma realidade da qual você se orgulhe todos os dias. Deixe o seu depoimento sincero nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com quem precisa desse despertar e inscreva-se no canal As Leis Invisíveis para acompanhar os nossos próximos estudos sobre a psicologia da mente e a sabedoria humana. Siga o seu caminho com paz, serenidade e cabeça erguida. A reestruturação da sua trajetória é o prêmio reservado para a coragem de quem escolhe a verdade. O passado se encerra como um capítulo necessário, enquanto o seu futuro se abre em um horizonte infinito de paz, dignidade e realizações duradouras. Que a sabedoria de Carl Jung continue iluminando os seus passos rumo à plenitude do seu si mesmo. Confie na força da sua caminhada e permita que a verdade conduza às suas escolhas. A sua liberdade interior
é a garantia de um futuro pleno de significado e luz.